Acho que de todas as séries que eu já vi, Breaking Bad é com certeza a melhor série de todas. Desde que eu toquei na série, eu simplesmente me fascinei por cada parte dela. É estranho essa coisa de você poder descobrir algo melhor do que você esperava. Porque é o seguinte, antes de eu ver essa série, a minha série favorita se chamava Sweet Tooth. Você provavelmente nunca viu essa série, mas desde o primeiro episódio eu tinha amado ela. Eu até tinha um pé atrás sobre Breaking Bad, mas aí eu decidi vê-la e eu me apaixonei nessa série. Então é isso, um vídeo especialmente para Breaking Bad, e porque eu acho essa a melhor série do mundo. A primeira temporada de Breaking Bad é com certeza a mais fraca entre as 5. Não que ela seja ruim, mas comparado às outras temporadas, essa é bem diferente do que a série se tornaria. Vince Gilligan, criador da série, provavelmente não sabia o sucesso colossal que a série se tornaria. Mas enfim, a primeira coisa que eu notei desde que eu vi essa série pela primeira vez foi o começo. Quando você vê um filme, série, jogo ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que aquilo tem que fazer é prender a atenção do telespectador. Não importa se a série vai ficar ruim depois, o que importa é prender sua atenção no começo. Todas as séries fazem isso, e Breaking Bad não foge. Porém, o começo do episódio, por algum motivo, me prendeu tanto que eu fiquei prestando atenção do começo ao fim para saber por que caralhos tinha um velho de cueca no meio do deserto. Walter White era um mero professor de química do ensino médio, com um trabalho normal, uma família normal e uma vida normal, por enquanto. Nesse começo a gente vê um detalhe muito importante. Walter é humilhado por todos, seja pelos seus alunos ou pela sua própria família no seu próprio aniversário. Hank pergunta para Walter se ele quer ir numa investigação, porém ele rejeita. Até que no dia seguinte, Walter descobre o pior. É um câncer inoperável. E já que sua família não tinha dinheiro suficiente e ele queria deixar uma quantia de dinheiro para eles, ele aceita ir nessa investigação com Hank. Lá, enquanto Hank e os outros policiais investigam a casa, Walter sozinho na viatura acaba vendo ele. Jesse Pinkman, um ex-aluno de Walter. De noite, Walter segue Jesse até sua casa e o obriga a ajudá-la em começar a fabricar cristal para vender, senão Walter o entregaria para a polícia. No dia seguinte, Walter leva alguns equipamentos de química para Jesse, já que Walter sabia usar química mais do que ninguém. E lá vemos um pouco da relação de Walter com Jesse. Jesse era um péssimo aluno e nem sequer química sabia direito, e isso fez com que a relação dele com Walter se tornasse meio ruim. No momento, Jesse pergunta para Walter o porquê ele decidiu começar a fazer tudo aquilo. E essa é a resposta de Walter. Eu acordei. Walter começa a se tornar uma pessoa estranha ao decorrer do tempo, mas a gente ainda não chegou lá. Com isso tudo, Walter e Jesse levam todos os equipamentos necessários num trailer de Jesse pro meio do deserto para ninguém os achar. E fica quase nu pro cheiro das drogas não ficarem nas roupas. Esse visual ficou ótimo pra você. Deve ser só o segundo mais bicha do mundo. Cala a boca e me ajuda aqui. Ah, rebola. Rebola, amor. Rebola. Desliga essa... Depois de fazer a primeira versão do cristal, Jesse fica impressionado com o resultado, já que aquilo foi a maior versão que Jesse já viu. Então ele mesmo tenta levar uma amostra do cristal para seu chefe, Crazy Eight. Lá ele leva quase a pior, já que seu parceiro Emílio, que foi pego pela polícia, estava lá. Jesse mostra o cristal para Crazy Eight e decide levar os dois para Walter. O problema é que quando chegam lá, o Emílio reconhece o Walter, e os dois acham que aquilo é um golpe da polícia, então os dois sacam as armas. Jesse tenta fugir, mas tropeça e bate a cabeça numa pedra. Então Walter conversa com Crazy a não matá-los e ele em troca o ensinaria a fazer a versão que ele faz, do cristal. Já que como o próprio Walter fala, ninguém faz um cristal melhor do que ele. Walter leva os dois para dentro do trailer e num momento muito bem pensado, ele faz uma explosão tóxica com fósforo vermelho. Com isso de volta ao presente, e já que ele não sabia mais o que fazer, com isso, Walter escutou um som, achando que era a polícia, mas na verdade eram bombeiros. Eles passam por Walter e Jesse sai do trailer. E no final, Walter explica por Jesse como ele fez aquela explosão e vomita, terminando o episódio. O primeiro episódio mostra um pouco do jeito que a série vai tomar daqui pra frente. Porém, já nos primeiros episódios nós temos um lembrete importante. Nem
tudo é o que parece. E no terceiro episódio da série, eles simplesmente nos mostram um lado perturbador disso. Após Jesse derreter em milho, Chris fica trancada no seu porão. Lá, Walter e Chris conversam um pouco por alguns dias e acabam criando uma espécie de amizade. Chris diz que entende porque Walter fez tudo aquilo e diz para ele que se o libertar, ele não ia entregar ele para a polícia. Com isso, Walter sobe as escadas para pegar a chave para libertar Chris e Andy. Mas nesse momento, Walter percebe algo. Alguns dias atrás, Walter foi entregar uma comida para Chris, porém ele desmaia e quebra um prato. E ali, Walter percebe algo na lixeira, e juntando todos os cacos de vidro do prato, ele percebe algo. Tem um pedaço faltando. Nesse momento, Walter liga os pontos e descobre que Chris pegou um dos cacos quebrados do prato. Nesse momento, a música para e Walter desce as escadas para libertar Chris. Mas antes disso, ele pergunta: Quando eu soltar você, vai me rasgar com aquele pedaço de prato quebrado? Então Walter mata um homem com suas próprias mãos. Walter fica tão traumatizado com aquilo que até pede desculpas para o cadáver. Walter achou que tinha uma relação positiva com Chris, para que no final aquelas conversas fossem tudo uma mentira e tivesse que matá-lo. E naquele momento, Walter ainda não sabia no que ele se tornaria, que aquela morte não seria a primeira e muito menos a última. Com o passar do tempo, Walter começa a ter comportamentos estranhos, chegando ao ponto em que ele não quer mais fazer nada em relação com seu câncer. Depois de algum tempo, Jesse decide negociar com Tuco Salamanca, um narcotraficante extremamente perigoso e insano. Tuco não vai muito com a cara de Jesse e quebra ele no pau. Walter, já com o seu visual careca, vai confrontar Tuco cara a cara. Lá é o momento em que Walter queria o Heisenberg. E em um momento de estratégia, Walter quase explode o prédio de Tuco por completo, fazendo com que os dois negociassem com o cristal. Na primeira temporada, Heisenberg ainda era apenas um nome falso que Walter usava para negociar com Tuco, sem nem saber o que aquele nome se tornaria. Depois da primeira temporada, uma temporada mediana, mas agora que todas as ideias para a série vêm. Com o passar do tempo, muita coisa acontece. Personagens queridos são apresentados, acontecimentos importantes são realizados, mas para isso, muita tragédia acontece. Jess conhece Jane, seu primeiro amor, e depois de comprar a casa que ela estava vendendo, os dois começam a ter um relacionamento. O problema é que isso aí estava atrapalhando o trabalho de Jess com Walter. Em um momento, Jess decide ir embora com Jane. Walter vai até a casa de Jess enquanto os dois estavam dormindo para pegar o dinheiro dele de volta. Mas ao invés disso, ele vê Jane vomitando por causa das drogas. E em uma das suas escolhas mais cruéis já feitas, Walter deixa Jane morrer do lado de Jesse sem fazer nada, apenas olhando para ela. E isso faz com que o pai da Jane acidentalmente faz com que uma tragédia aconteça. 2 aviões se batem e caem na cidade. Aproximadamente 200 pessoas inocentes morreram por causa de uma escolha de Walter. Quanto mais tempo passa, mais do lado Heisenberg de Walter começa a controlá-lo, e isso faz ele tomar escolhas mais cruéis ainda. Walter começa a trabalhar com Gus Fring, um dos melhores vilões da série. Porém, o Walter percebe que ele poderia ser substituído por outra pessoa se não tomasse uma decisão difícil. Então, em mais um plano estratégico, ele manda Jesse matar Gale, o parceiro de Walter no trabalho e que era apenas um cidadão vivendo a própria vida. E Jesse faz uma das escolhas mais difíceis. Ele vai até o apartamento de Gale e o mata. A família Salamanca começa a se mostrar cada vez mais na série. Gus mata todos eles, restando apenas Hector Salamanca. Lembre-se disso. Jesse conhece uma mulher que tem um filho chamado Brock. Ele começa a ter uma relação com ela e em um momento a criança acaba sendo envenenada. Jesse acha que isso foi o Walter, porém o próprio admite que não foi ele. E fala que com certeza aquilo foi o Gus pro Jesse achar que foi o Walter e matá-lo. E isso faz Jesse acreditar na palavra de Walter. Então num de seus melhores e mais cruéis planos, ele tem a ajuda de Hector Salamanca, que queria se vingar de Gus por ele ter matado toda sua família. Walter coloca uma bomba escondida em sua cadeira, e quando Gus vai matar Hector por achar que ele poderia o entregar para a polícia, depois disso, Jesse fala para Walter que descobriu que o Brock tinha sido envenenado por uma planta chamada resina. E no último take, temos o plot twist. Walter tinha uma planta chamada resina, ou seja, foi o Walter que envenenou o Brock pro Jesse romper a amizade dele com Gus. E isso é cinema. Durante todo esse momento nós ficamos do lado de Walter, acreditando que ele nunca poderia fazer aquilo, que ele não poderia chegar num ponto de envenenar uma criança inocente, mas sim, ele fez isso. E ninguém fora o próprio Walter sabia disso. O que aconteceu?
Eu ganhei. A série podia acabar aqui, com um plot aberto, mas Vince Gilligan, diretor e criador da série, sabia que não tinha terminado ainda. Então ele decidiu fazer a quinta e última temporada, não só considerada a melhor temporada da série, mas também considerada uma das melhores temporadas já feitas. Viciado, cremo, grana, porque eu posso. O teu castelo é barro, beira a destroços. Isso é ser pináculo, é trato e negócio. Eu encho essa taça porque é assim que eu gosto. As regras são bem claras, é bala ou bala. É qualquer sangue, é guerra e nunca acaba. Eu gosto de chamar a quinta temporada de temporada desastre. Quanto mais tempo passa, mais as coisas começam a dar errado. Pelo que eu lembro, isso começa quando o Hank descobre que o Walter era o Heisenberg. Hank fica louco por causa daquilo, e sem saber o que fazer, ele vai confrontar o Walter. Mas o próprio tem uma reação calma, como se aquilo não fosse nada demais. Eu não sei quem você é. Não sei com quem estou falando. Sendo assim, se você não sabe quem eu sou, então talvez sua melhor saída seja olhar bem onde pisa. E tudo piora quando Jesse descobre que o Walter foi quem envenenou Brock. Jesse fica desesperado com aquela descoberta e decide ajudar Hank a prender o Walter, já que, como ele mesmo fala, ele não pode se safar de novo. Hank e Jesse tentam encurralar o Walter no meio do deserto. O problema é que existia uma gangue chamada Jack Walker, que ajudava o Walter. A gangue vai até a localização de Walter e simplesmente mata Hank para não ter provas que pudessem colocar eles em problemas. E é nessa morte que a série entra em seu ato final. Walter entrega Jesse para a gangue numa espécie de vingança, mas antes de levarem ele, Walter conta para Jesse sobre a morte da Jane. Fala que ele poderia ter a salvado, mas não a salvou. Apenas ficou olhando ela morrer. E com isso, a gangue leva Jesse. Walter volta para casa dele, mas tanto a Skyler quanto o Walter Jr. acham que o Walter é um assassino. E isso faz ter que abandonar a própria família para não se dar mal mais uma vez. E nisso, ele fica 1 ano escondido. Ele vai até Elliot, seu ex-melhor amigo, e em sua casa ele manda ele e sua esposa mandar todo o dinheiro que Walter conseguiu para seus próprios filhos, pois Walter não podia fazer isso. Depois Walter vai até sua antiga casa, toda destruída, para dar adeus a seus filhos. E lá temos o maior plot twist dessa série. Se eu tiver que ouvir mais uma vez que você fez isso pela família... Eu fiz isso por mim. Eu gostava. Eu era bom nisso. E eu me sentia vivo. Walter, todo aquele momento, todos aqueles últimos anos, nunca tinha feito aquilo pela sua família, e sim por ele mesmo. E eu acho isso fenomenal. Então, Walter já fez tudo o que precisava, exceto uma coisa: matar Jesse Pinkman, pois ele achava que Jesse poderia colocar sua família em risco. Durante o último episódio, Walter começa a criar um mecanismo que por enquanto não sabemos o que é, mas lembrem disso. De noite, Walter vai até o grupo parecendo que não tinha nenhuma intenção. Lá ele quase entra em uma briga com o líder do grupo, pois ele achou que eles matariam Jesse, pois Walter achava que o Jesse tinha virado um sócio do grupo. Então Todd, um dos membros do grupo, traz Jesse para Walter vê-lo uma última vez. E é aqui que Walter percebe: Jesse não tinha se tornado um amigo do grupo, mas sim uma espécie de escravo deles. Ele foi torturado, manipulado e até mesmo viu seu amor morrer de novo com os próprios olhos. E o pior, nada disso foi culpa dele ou de outra pessoa, e sim do próprio Walter. Naquele momento, Walter percebe o que ele fez com Jesse. Tudo é que aquele garoto passou por causa dele. Então Walter cai em cima de Jesse e ativa o mecanismo que ele tinha criado há umas horas atrás, matando quase todos do grupo, restando apenas Todd, que Jesse mata sem piedade, e o líder do grupo, que Walter mata sem pensar duas vezes. Com isso, resta apenas os dois. Jesse pensa em atirar em Walter, mas ele mesmo sabe que aquilo não vale a pena, que Walter iria morrer do mesmo jeito, pois uma das balas do mecanismo não acertou. Então ele vai embora de lá com o carro de Walter. Walter vai até o laboratório de lá ver uma última vez o lugar enquanto a polícia vem. Ele cai no chão e morre. I don't know what to do, I don't know what to say. My mind is killing me, these numbers aren't going straight up. Maybe if I talk about
some money and I'll go on tour, so I don't have to go to school anymore. Things just really aren't that bad. I got a nice mom and I got a cool dad. I just stay in my room too long, but I finally got Acabou. Eu sei que ainda existe o filme do Jesse e a série do Saul, mas pra ser sincero, eu tô fazendo esse vídeo há um tempão e eu não aguento mais. Acho que a única série que conseguiu me marcar tanto quanto Breaking Bad foi The Office, mas aquilo lá é maior ainda, então eu só decidi falar somente sobre Breaking Bad. Eu não posso deixar de falar também sobre a cópia de Breaking Bad, Metastasis, que é fenomenal, e provavelmente vai faltar um monte de coisa nesse vídeo. Mas mesmo assim eu queria falar sobre essa série que me marcou tanto. Enfim, aqui foi o Matheus e fui.